Olá, seja bem-vindo ao dia 346 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos quase finalizando a leitura bíblica anual. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 13, iremos a Apocalipse, no capítulo 3, iremos ao profeta Ageu, no teu primeiro capítulo, e iremos ao Evangelho de João, no capítulo 2. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 13, nós vamos ver o reinado de Jeroboão, como que foi o reinado dele sobre o povo. Diz assim, 2 Crônicas, no capítulo 13. No 18º do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros. E Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 excelentes guerreiros. Abias subiu ao monte Geramaim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouça-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão, os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonial pura e todas as tardes acende as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus. Quanto a vocês, o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco. Ele é o nosso chefe. O sacerdote dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava à frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente, pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. O som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes a cidade de Betel, Gessena e Efron, com seus povoados ao redor. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se e casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que disse estão nos escritos dos relatos do profeta Ido. Essa foi a nossa leitura hoje de 2 Crônicas, no capítulo 13. Agora nós vamos ao Apocalipse, no capítulo 3, onde aqui Jesus exorta a igreja de Sardes a se arrepender e também a guardar os mandamentos do Senhor e mudar as suas atitudes e mentes. E também o Senhor promete uma íntima comunhão com eles, que abrirem a porta dos seus corações para que o Senhor possa entrar. Esse é o resumo aqui de Apocalipse 3. Vamos a essa leitura? Diz assim:
Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que está para morrer. Não, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem ai em Sardes, uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz, ouça as igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, do que tem a chave de Davi: o que abre, ninguém pode fechar, e o que fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheça que amei você, visto que você guardou a palavra de exortação, a perseverança, e eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplina aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora ao profeta Ageu, no capítulo 1. Aqui o profeta Ageu, ele mostra que o povo estava preocupado com as suas casas e também eles estavam deixando pouca preocupação para o templo de Deus. Ele estava falando também das suas colheitas ruins e também das consequências da negligência do povo em reconstruir o templo. O profeta Ageu também ele fala no capítulo 1 sobre renovar o seu empenho na construção do templo do Senhor, e também o povo deveria considerar os seus caminhos e voltar-se ao Senhor. E o povo deveria subir ao monte, trazer madeiras e edificar a casa para o nosso Deus. Vamos a essa leitura de Ageu no capítulo 1, que é onde nós estamos vendo aqui pela NVI. Diz assim o profeta Ageu no seu capítulo 1. No 1º ano do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeazadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continuará destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E os que vocês trouxeram para casa eu dissipei de um sopro. Por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu tempo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingi o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e os gados. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz de Deus, e o seu Deus, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, e filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos e o seu Deus, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está em João. Hoje eu estou fazendo uma leitura um pouco diferente. Não estou com a minha Bíblia física, mas eu estou aqui com o meu notebook do lado, lendo para você entender que não importa o lugar, não importa a hora, mas todo o tempo é tempo de lermos a palavra do Senhor e alimentarmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Agora, nossa última leitura está lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Aqui, Jesus ele comparece à Páscoa em Jerusalém. Ele também purifica o templo, expulsando os cambistas que profanaram a casa de seu pai. Também ele previu a sua morte e ressurreição e ele opera outros milagres aqui no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos a essa leitura? Diz assim: João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encontraram, e o encarregado da festa provou o vinho que fora transformado de água para vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Ele então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou-lhes a mesa. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar? Como provar da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera.
Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos sinais miraculosos que ele estava realizando e ele fazia e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois o conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Grato pela tua companhia, essa foi a nossa mensagem de hoje, a nossa leitura de hoje. Espero que você esteja acompanhando, pois nós estamos chegando na reta final deste ano. Mas é um prazer ter a tua companhia e permaneça firme. O Senhor tem grandes coisas a fazer por nós e através de nós. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.